para quem vai assistir mais tarde, né? Então, nessa live eu gostaria de falar que toda descoberta científica, para ela se tornar algo prático, concreto, ela precisa de um aparelhamento, entendeu? Então, por exemplo, a descoberta da polilinamina, que é uma substância que vem do útero da mãe, né? Que ela faz o caminho, que ela proporciona um caminho para que um neurônio se conecte ao outro na coluna vertebral, né? Então, para que se desenvolvesse essa substância, precisou-se de uma engenharia, uma logística, vamos botar assim, uma engenharia, um mecanismo de excelência prática, né? Para que se desenvolvesse isso. E para que se desenvolva, por exemplo, a cura, a cura, não diria cura, né? Mas essas engenharias, por exemplo, o telescópio, né? Que Galileu conseguiu fazer, né? E hoje a gente tem os telescópios mais potentes do mundo. Precisou-se utilizar-se de um mecanismo, de uma engenharia, de uma logística, uma engenharia também, entendeu? Então o que eu quero dizer é que toda ciência, todo achado científico, ele precisa necessariamente, para se tornar algo prático, um pensamento intuitivo para se tornar algo prático, precisa de uma engenharia, entendeu? Igual, por exemplo, a inteligência artificial. Para se tornar prático, ela precisa de uma engenharia de prompt, entendeu? Prompt são as perguntas, é a estrutura didática das perguntas que se faz, entendeu? Então, a partir daí, consegue-se obter respostas que já estão armazenadas na própria inteligência artificial, entendeu? Então, toda ciência elaborada, ela ganha efeito, principalmente na fisiologia, a partir do momento que a gente consegue retirar substâncias da natureza, como por exemplo substâncias que são nos domínios aquáticos, nos fundos dos oceanos, entendeu? Nisso aí entra a literatura espírita, entendeu? Entra a literatura espírita que também fez um mecanismo de uma logística e de uma engenharia pedagógica para que se houvesse as perguntas feitas aos espíritos superiores, entendeu? Então, por isso é a ciência espírita, entendeu? Mas a ciência tradicional, convencional, ela vai passar por um movimento de renascimento cultural, entendeu? Então a ciência ela vai passar por um movimento de renascimento, entendeu? Então nós vamos ter um novo prompt científico, entendeu? Uma nova estrutura científica que vai pegar aquela estrutura tradicional e ela vai alinhar com as ferramentas que a gente tem agora, entendeu? Então, por exemplo, agora, com os achados intuitivos, com as escritas, com as mensagens psicografadas por Chico, pelo espírito de André Luiz e tudo mais, e não só isso, mas também os achados científicos, a gente sabe que muitas das substâncias que estão em deficiência no nosso organismo e que são causadores, ou excesso em nosso organismo, e que são causadores de patologias, psicopatologias cerebrais, câncer, hanseníase, lepra, né? Tudo que é doença, né? Que é doença e que é degenerativo, entendeu? Então essa substância ela tem que provoca um desconforto muito grande. Essa substância ela tem é como se fosse uma mina dela dentro do próprio organismo
da mãe ou do próprio organismo do ser humano, entendeu? Então é como se a gente pegasse essa substância, entendesse o caminho dessa substância, dessas substâncias, e fizesse uma logística e uma engenharia reversa, né? Uma engenharia nesse prompt, de pesquisas humanas, vamos botar assim, fazendo analogia à inteligência artificial, entendeu? Então a gente nada mais, nada menos está fazendo que utilizar aquilo que a gente tem de arsenal ascendente para que a gente promova a cura dos nossos descendentes, entendeu? E promova a cura para nossa vida, entendeu? Então a gente pegar a ancestralidade, aquilo que a gente tem de fator ancestral, para que a gente promova a cura da nossa cura, a cura dos nossos descendentes, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então a ciência, ela vai passar, conforme passou em 1500, 1100 e poucos, ela vai passar por um renascimento. Vai haver um renascimento científico muito grande, entendeu? E um renascimento científico e também político, entendeu? Por que não político, entendeu? Numa nova política, uma nova ciência, um novo tipo de pensamento, né? Porque o pensamento, ele não é só a racionalização, ele não é só a matemática, entendeu? Ele passa pela intuição, ele passa pelo pensamento, né? E o pensamento, ele é muito mais do que o raciocínio, entendeu? O pensamento, ele é muito mais do que o raciocínio. O pensamento, ele é uma movimentação do fluido cósmico em torno do nosso espírito, entendeu? E a movimentação desse fluido em torno do nosso espírito, em torno do nosso ego, do nosso ser, das nossas memórias e do que somos, e das nossas emoções. Então é isso que eu gostaria de deixar, e como eu sempre gosto de encerrar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo, e assim seja. Tchau.